Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Formiga, eu sou estudante aqui do mestrado em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e eu vou traduzir alguns pequenos pedaços condensados da apresentação em inglês para vocês do chat, através da sessão de comentários do YouTube, quando as apresentações começarem. E eu gostaria de apresentar o professor Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua, mediador da mesa, professor de graduação e da pós aqui da FDRP USP, com livre docência em Sociologia do Direito, bacharel em Direito pela Unesp, bacharel em Teologia pelo Instituto Teológico de São José do Rio Preto, e mestre em Estudos Linguísticos pela Unesp, e doutor em Política Social pela Universidade de Brasília, além de ser pós-doutor em Sociologia do Direito pela Universidade da Picardia. O tema de hoje é Direito Religioso, Evolução, Desafios e Perspectivas. Agora eu passo a palavra ao professor Marcio. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo serviço de tradução que tem feito hoje e nos outros dias. Quero cumprimentar com bastante alegria as nossas conferencistas, Helen e a Camila Nicácio. Good afternoon. It's a great pleasure to receive you, Helen and Camila, in your seminar. Thank you for your presence. Peter, here present, will do the translation. Thank you, Pedro. Thank you. A todos os presentes, nós queremos acolhê-los. Depois vocês vão poder fazer as questões no chat. Nós teremos um primeiro momento, a fala da professora Helen Hall. Eu vou pedir ao Pedro... não, já achei aqui. A professora Helen Hall é professora da Universidade de Trent, de Nottingham, das disciplinas de responsabilidade civil, contrato e direito da família. Diretora associada do Center for Rights and Justice, advogada e sacerdotisa anglicana. Senior lecturer at Nottingham Trent University, with teaching responsibilities in tort, contract, and family law. Associate Director of the Center for Rights and Justice, and a qualified solicitor and Anglican priest. Welcome, Helen. Obrigado pela presença. Disculpe mi inglés. Helen habla también español. Entonces, bienvenida. A la palabra es tuya. Muchas gracias. Thank you so much for having me. This is a really exciting opportunity to join with colleagues, and I'm very much looking forward to hearing my colleagues' presentation and also hearing contributions and questions. I'm conscious that this is a multilingual occasion, so please, if I start to speak more quickly than is ideal, please do stop me. I will not be at all offended by that. I would like to talk a little bit today about some of the current debates in relation to law and religion within my jurisdiction, and particularly some matters which have arisen around teaching in schools and concerns which some parents have expressed and continue to express about material to which their children may be exposed, activities that their children may be expected to engage in, and sometimes matters on the curriculum which parents feel are contrary to their religious or their ideological views. And particularly in the context of state education, there's been something of a clash around this. In terms of the background law, the Human Rights Act 1998 incorporates within the law of England and Wales, and I'm going to be focusing
primarily on England and Wales for the purposes of this presentation, which is important because there are implications for which bits of human rights law are incorporated, and there are differences with Scotland. But the 1998 Act incorporates within the law of England and Wales the European Convention on Human Rights, which means that Article 9 guarantees to all citizens a right in absolute terms to hold beliefs, whether these are beliefs of a religious nature, of a political nature, or some other profound ideology, which is sometimes relevant for some of these cases. So, for instance, we've had campaigns and issues with parents who are strictly vegan and have concerns that this is not being respected by the school authorities. We also, of course, with the ECHR have Article 1 of Protocol 2 in terms of the right to religious education, free from, just check that's nothing I need to worry about, free from state indoctrination. And this is all very easy to state in the abstract in theory. It's not problematic to say that parents and children both have a right to state education which respects the ideological and religious background of the family. The problem is, what does this mean in practice? Now, we've had an awful lot of discussion around the background law as it relates to both religious worship in schools and also religious education. And actually, ironically, although I'm going to mention this now briefly for completeness' sake, it's not the main focus of my presentation, because although it might be socially controversial, in legal terms, it's relatively clear what it is. So I'm just going to check there's nothing in the chat I need to be worried about, and that all looks fine. So whilst it might come as a surprise, in state schools, there is still a requirement, at least in theory, for there to be religious worship offered of a wholly or mainly Christian character, which means that in theory, children are expected to attend a collective act of worship. This in and of itself is socially very controversial. It's often not kept by schools. There's often a time where people are gathered together and it's a general reflection, or the requirement to be wholly or mainly Christian is interpreted in an extremely broad way. This in itself is not particularly controversial. It's quite surprising it survived this long, but it's also quite clear that parents have a right to withdraw their children if they want to. It's more problematic that children and young people don't themselves necessarily have a right to withdrawal, but that's a slightly separate issue. Added to which, as far as religious education goes, again, there's an absolute right to withdrawal and relatively straightforward as far as it goes. So in terms of deliberate, conscious exposure of young people to religious and ideological material, at that level, it's relatively straightforward. Where we've had a great deal more controversy in recent times has tended to relate to situations not concerning religious education. So we've had instances of evangelical Christian parents who've objected to children reading in an English class stories that involve magic or witchcraft. Particularly Harry Potter has been obviously quite high on the radar of a lot of people. And some parents have regarded this as ideologically problematic, but because it's in an English lesson, there's no automatic right of withdrawal.
Another example that we've seen has been that of strictly Muslim parents who've wanted to withdraw their children from music because their interpretation of Islam has been such that they felt that this was religiously inappropriate. Now, most of the time, these cases have been managed at a local level with some negotiation and some give and take. It's also fairly uncontroversial and obvious to say that the majority of Christian and Islamic parents both are more open, so these are not necessarily mainstream concerns a lot of the time. Nevertheless, they've raised this issue of what happens if the curriculum, more widely than RE, is problematic in some way. And the short answer is this is going to depend on the resources of the school and the willingness of the school. Usually some kind of negotiation has been reached. If a negotiation couldn't be reached, then the assumption is that the school would have to demonstrate that any limitation being placed on the freedom of religion, so i.e. not accommodating what the parents are asking for, was justified and was reasonable in the circumstances. And this seems to be fairly straightforward to do. It's quite clear that you can't have a la carte education. If every single family were to go into a state school and say, well, these are our values, these are the books we want our children to read, this is the kind of cultural education that we feel is acceptable for them, this is the interpretation of history that we want, etc., etc., the project of collective education would just sort of crumble and collapse into disaster. So clearly that's not going to happen. However, an ongoing issue, which is becoming more intense and shows no sign of going away, relates to debates around human sexuality and gender identity. There was an incident the better part of 2 years ago now with a family based on the Isle of Wight, the Rowe family, who were, and indeed are, evangelical Christians, and withdrew their child from school because their child, their son, was in the same class as another pupil who was transgender and who was transitioning from having identified as male to identify as female. And this family said that effectively having to confront this was religiously problematic for them. It was something that they oughtn't to have to deal with. They complained that there hadn't been any consultation with other parents. And they said that their son was so confused and upset that they felt the only responsible thing to do was to withdraw him from class. And they also said that they were afraid that if he were to ask questions about the situation, he would be disciplined and would effectively be disciplined simply for being a Christian. Now, it's fair to say that it's difficult to get complete clarity about what happened because this did not at that stage, note I say at that stage because there's been a very recent sequel, proceed to the point of litigation. The school maintained that there was no overt disadvantage to the son of the Christian family. There was, in fact, no suggestion that he would in any sense be disciplined if he were to ask understandable, age-appropriate questions about why somebody he'd always known was a boy was suddenly dressing and being referred to as a girl. This is something that any child might ask questions about, and that in itself is not a cause for any kind of disciplinary action. Nevertheless, his parents said that the exposure to the situation itself was problematic.
Now, the school were in some ways in a no-win situation. The school, as it happened, were actually a Church of England school, albeit a state school, but they were obliged to follow the terms of the Equality Act 2010, which meant that they had no choice but to respect the gender identity of the other pupil. So had the school not accommodated the transition, they would have been in breach clearly of the Equality Act. So this was a situation, more or less, whatever the school did, they were going to be accused of infringing the rights and freedoms of one of the parties. And it became quite clear that it was going to be difficult for the family involved, the Rowe family, to actually find any tangible cause of action here. So ultimately, the case was dropped and appeared to have gone away altogether. However, very recently, in the last few weeks, the family have announced that they want to challenge some guidance which the local authority, the local government, have published for schools, actually requiring and emphasizing what the Equality Act requires of requires of schools where there is a transgender pupil attending. And they say that the guidance which has been offered, which effectively requires the school community to recognize this, is inevitably exclusionary for Christian families, or at least of conservative Christian families, because it requires them, if you like, to affirm what has happened. And their assertion is this affirmation is in and of itself religiously and ideologically problematic as far as they are concerned. It remains to be seen how this will play out, but the guidance itself is being challenged. There has also been a high-profile case involving a teacher on this occasion, and the teacher was, in his spare time, a religious minister, which may or may not be relevant to what happened. He had a transgender, in this occasion, a female to male pupil in his class, and he would not refer to this pupil by her new gender with which he identified, and would try to avoid using any gender at all. On one occasion, the teacher made what he said was a mistake and referred to this pupil within a group as girls, therefore referring to this pupil as female when the pupil now identified as male. And this teacher suffered some disciplinary action. And again, there were questions raised about what would happen in that regard. Interestingly, again, the case appears to have been settled before it actually went to a final tribunal. But there doesn't seem to be any great clarity about at what point was there a limitation. The teacher's defense was, I wasn't refusing to acknowledge this person. I was simply being religiously responsible and correct by not giving this pupil any gender at all. Now, the problem is that's not very easy to do. It's complicated in English, and it's also making a point. And if you consistently refuse to refer to a person, then that is going to be noticeable too, as it were. And it's easy to imagine that we're going to see clashes around accusations of discrimination, because if a pupil or a teacher were to deal with a situation involving a transgender pupil or member of staff by simply not acknowledging
simply avoiding referring to them as either male or female, it's likely that this tactic could be regarded as discriminatory in and of itself. As I say, there is still not any clear judicial ruling on how this would be dealt with within an educational and a school context. We have got some recent judicial dicta from other contexts which give us some suggestions as to how this might be dealt with if it was litigated. One relevant case is the Ngole case, which is spelled Ngole, if anyone cares to look it up. This decision concerned a trainee social worker who was disciplined by his university and was in fact removed from his course. His studies were terminated because it was determined that he would not ever be approved to practice as a social worker. And the reason for this was that he was persistently posting on social media conservative statements condemning homosexuality and homosexual relations. Now, the court at first instance upheld the decision from the university, but was at pains to stress that the issue here is not that this person has religiously conservative views, that there are lots of people who can and do serve very effectively within the public sector with such views. That's not incompatible. The problem is the manner and the consequences of publicly expressing them. And if he was to be a social worker, well, how would this have an impact upon the general public if, for example, he was to be assessing a homosexual couple to be parents in an adoption context? Would they trust his impartiality? And the issue here is not simply the need to be impartial, but the need that people trust and believe that you are impartial. So that was the court at first instance. The court at the appeal court took a different view, and the appeal court, in a very British way, if you like, sat on the fence, and they didn't make a final decision. But their view was that the university had not tried hard enough to communicate what it was that this trainee social worker needed to do in order to behave in an acceptable manner, and that they should have worked harder to help him understand how to manage, if you like, his religious freedom and his duties as someone who was hoping to enter into a public profession, and that he could have been helped to find a better compromise than he actually found. So that was one case. A similar case, a different case, concerned an employee who had been disciplined at work for stating that a transgender woman was not, in fact, a woman. And again, being very vociferous about this belief on social media. Now, this is interesting again, because this case actually involved a political, philosophical belief rather than a religious belief. And as far as UK law goes, these things are theoretically treated in the same way. And again, there was a difference between the verdict at first instance and the verdict on appeal. But it was acknowledged at appeal that this person did have a right to hold that opinion, at least, and therefore had a right prima facie to express it at work or anywhere else, but that obviously in concrete terms would have to be balanced against the rights of other people, which
in some ways really just brings us back full circle, because we have a very clear principle in the abstract that everybody has an absolute right to hold beliefs and everybody has a right to manifest beliefs, but the right to manifest beliefs can be limited for good reason, provided that any limitation being imposed here is appropriate and is proportionate to the needs being met. What we don't have at the moment are clear guidelines, particularly, I think, in an educational setting, about where lines would be drawn in terms of manifesting beliefs and an appropriate manifestation of belief. It appears to be the case that neither pupils nor staff members can simply demand to have things entirely their way. It's quite clear that there is going to need to be some degree of compromise, but it's equally clear that the messages have been from the courts that compromise is not going to entail religious voices simply being quiet and accepting whatever they're given. And there's also, I think, quite a helpful message coming, at least from the appellate courts, that it's probably not helpful to treat these as totally black and white matters in which one side has to completely win and the other side has to completely lose and be suppressed. That there is a need, when you are in particular managing a state context like a public school, to, instead of simply and straightforwardly privileging or preferring one set of rights over another set of rights, to look at how can we make things work in this situation so that both conflicting rights can be accommodated to the best and most effective level possible. So in other words, if you're dealing with somebody's freedom to express their religious beliefs, or perhaps in other circumstances, such as the teacher and such as the pupil, with a transgender pupil around, to not be made to express something which is contrary to their beliefs, it is not simply a case of saying either they must abide by the general norms which have been imposed, but neither is it a case of saying that everybody has to respect what they say. There needs to be a conversation about what is appropriate in the particular set of circumstances. It's likely that how the balance or imbalance of power operates in these situations will also make a big difference to the way in which the rights of the parties are weighed up. Where you're dealing with a teacher who is confronting pupils, there is a clear imbalance of power, and there is clearly going to be an expectation that the teacher's position and rights will need to give way to the rights of the pupil, because they are the vulnerable party within that power relationship. And this would seem to tally with the reasoning of the court in Ungoli when you're dealing with a social worker who may be dealing with clients. Then both courts were keen to address that the disempowered party, i.e. the clients, did have to be particularly accommodated and particularly respected. When you are dealing, however, with pupils where there is no imbalance of power between the two in and of itself, clearly that won't necessarily be an issue, although it may be an issue in other ways. So it might make a difference if you, say, had a pupil who was transgender or who had openly gay parents, and they were entering a context where
there was a high proportion of religiously conservative, Islamic or Christian families at the school, and therefore they might feel that they were in a disempowered minority. Equally, if you had a pupil who was one of the only or one or two Muslim or conservatively Christian pupils in a very open liberal setting, well, the imbalance of power there might make a difference to how the situation actually played out. It's important to stress that within the legislation, there is no hierarchy of rights. So there is no either theoretical or, in all honesty, de facto privileging of one right over another within the case law. Religious freedom is taken very seriously, but so are other freedoms with which it might conflict. So there isn't a blueprint as the way to move forward, and the rights involved are going to be different in every case. It does not help that there is not always a clear distinction between the rights of children who may be involved and also the rights and interests of their parents. Children are obviously human, and they therefore have their own independent human rights, including an Article 9 right. But as Article 9 protects freedom of religion or ideological freedoms by protecting the manifestation of a belief, for younger primary school age children, this is problematic because it can be legitimately asked, well, does a 6-year-old actually have the capacity to formulate a belief of that sophistication? And perhaps it would be better, if we're looking at their religious identity, to look at the Article 8 right to private and family life, which includes a right to your cultural heritage and identity as a mechanism of protecting that. Certainly, in theory, parents shouldn't be having 2 bites of the cherry, whichever side they're on. They shouldn't be able to, they assert their rights through their children, if you like. There is an independent right to ensure that you have the freedom to bring up the child in accordance with your own religion, but you shouldn't be able to use the child as a puppet to effectively assert your rights in the name of the child. And that is something that the courts have been hitherto very reluctant to actually confront and deal with. And I mention this in passing largely because this is something which is very much in the background of the Roe case. This was the first case that I mentioned, the parents who were concerned that the setting was inappropriate for their son on the basis of their religious beliefs. And it became quickly very messy because it's not yet clear whether they're arguing primarily that this is damaging for their son, because their initial argument was our son is actually being actively distressed by this, or whether their argument is in reality this is an environment which we regard as ideologically problematic, and our son should not be placed into an environment which conflicts with our beliefs. And the reason that this matters fundamentally, well, there are 2 reasons. I mean, one, I would say that the independent dignity of young people matters, but it also matters when we get back to the point that I was making a second ago about assessing whose rights take priority and how an imbalance of power might or might not play out in a particular situation. Because clearly, if you are assessing who is vulnerable, which rights should be prioritized, it makes a great deal of difference whether you're talking about the rights of a child in their own name, or whether you're talking about an adult putting forward their rights, which may even in some cases be in conflict with the rights of a child. This is something which is very often talked about when
religiously conservative parents are objecting to teaching in public schools on evolution or on sex education, it is suggested that actually perhaps the child have independent rights which are in fact being infringed rather than furthered by the parental assertion. Now, unfortunately, not being a magician, I am not in a position this evening to provide any slick solution to all of this. Neither do I have a crystal ball to say how this latest litigation is going to proceed. But it is, I think, pretty clear that there is going to be some kind of crisis around the arena of religious rights and transgender rights within schools within England and Wales within the next few months or years. It is very difficult to predict how this will pan out in terms of high-level principle. And my essential conclusion is that is probably correct, because how it plays out in one situation may not necessarily be the appropriate way it should play out in another situation, because as a matter of principle, all rights are given equal respect, and the right that is given priority in a particular set of circumstances is going to depend on those very specific circumstances. And I think as a final thought, I would make the point that in lots of other situations, effective compromises have been found at a local level that haven't involved litigation, and often an avoidance of litigation, if that can be managed in an educational context, is probably in the best interests of all concerned. I think that's probably more than enough from me for the moment. Thank you very much for your attention. I look forward to hearing my colleague, and I'm happy in due course to clarify anything or answer any questions as may be appropriate. Thank you. Thank you, Helen. Very clear presentation on the challenges, perspectives, and the social juridical transformations related to religious freedom. No hay caminos, tenemos que hacer los caminos. Gracias por la presentación, por la clareza de tu habla. Entonces, podemos sentir muitos elementos muito importantes na fala da professora Helen a respeito dos caminhos adotados na Inglaterra e sobre vários desafios de gênero, desafios de aceitação de mudanças sociais, como isso tem reverberado nas cortes e que as cortes têm ponderado. Não existem liberdades ou direitos que se sobrepõem aos demais. Em cada caso, isso está sendo contrabalanceado. O Pedro fez a gentileza da tradução, um esforço de tradução simultânea. Vocês podem acompanhar no chat, no YouTube. Então, as pessoas podem acompanhar as várias exposições, os argumentos apresentados pela professora Helen. Quer traduzir, Pedro, isso para a professora Helen? Perdão, professor, qual parte que o senhor quer? A minha fala. Que você está fazendo esse empenho e que vários detalhes da exposição. Yeah, Professor Marcio said that we've been trying to translate your speech to all the audience. We're doing an effort to at least pick some sneak peeks to everyone, so then they can come up with some questions at the end of the presentation. E que foi muito clara em todos os detalhes da exposição, e a gente pôde ter um panorama bem nítido das perspectivas e transformações havidas na Inglaterra recentemente, que são as mesmas praticamente em toda parte, né? Também entre nós. The professor said that your speech was very clear and it spoke to a lot of us because this is happening all over the world.
and it's nice to see the UK perspective of this matter. Thank you. Obrigada. Thank you very much. Agora vai falar para nós a professora Camila Nicácio. Professora Camila Nicácio, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do CEDIRE, que está ligado à Universidade Federal de Uberlândia, com graduação em Direito na mesma Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Sociologia Jurídica pela Universidade de Paris III e doutorado em Direito pela Universidade de Paris I. Camila Nicácio is professor of the Faculty of Law of the Federal University of Minas Gerais, with a bachelor's degree from the UFMG, master in legal sociology at the University of Paris III, and the PhD at the University of Paris I. Obrigado, professora Camila, pela presença. A palavra é sua, bem-vinda, e tenha a bondade de desenvolver a sua fala como nós conversamos e de acordo com as suas pesquisas. Boa tarde a quem nos assiste pelo YouTube. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor e colega Marcio Ponzilacqua e à equipe, não é, que promove pela terceira vez esse seminário apaixonante. Eu ouvi com muito interesse e atenção e curiosidade também a apresentação da colega Helen, a quem eu agradeço a exposição. De algum modo, e sem que eu soubesse, os nossos temas se comunicam. Entre o que ela disse e o que eu vou dizer, existe algo em comum, que é o interesse, na verdade, a posição, né, de adultos a determinar o que é importante para crianças e adolescentes no plano, né, sobretudo, da religião. Eu vou tentar restituir e contar para vocês um pouco aqui do que tem sido a minha pesquisa atual. Eu preparei um texto, um breve texto, eu vou ler para que a gente possa, eventualmente, conversar mais tarde, tá bom? Enfim, como contribuição à nossa discussão de hoje, eu gostaria de explorar com vocês as linhas gerais de um projeto de pesquisa em fase de elaboração e que passarei a desenvolver no próximo semestre, no âmbito da investigação Religião, Direito e Secularismo, coordenado por Paula Monteiro no SEBRAP. Tal projeto se situa na interface da discussão entre direitos humanos e liberdade religiosa. Eu o intitulei de maneira provocativa de, abre aspas, deixai vir a mim os pequeninos, fecha aspas, 2 pontos, guarda parental e liberdade religiosa de crianças e adolescentes. O tema central que eu gostaria de desenvolver nesse projeto é o do cruzamento entre diferentes moralidades e a liberdade religiosa no caso de crianças e adolescentes. Mais especificamente, eu me interesso em compreender de que maneira tais moralidades se cruzam com a liberdade religiosa de crianças e adolescentes, no caso dos pedidos de suspensão ou perda da guarda dos filhos pelos pais, sob fundo de conflito religioso entre aqueles familiares. Nós sabemos que tanto no direito interno quanto no direito internacional são conhecidos os dispositivos que asseguram o direito de liberdade religiosa a crianças e adolescentes. Apenas de modo exemplificativo, nós temos, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, não é? Em seu artigo 3º, bem como o direito de crença e de culto religioso, não é? A crianças e adolescentes, sendo esses aspectos mais amplos, né, da liberdade religiosa, do direito à liberdade, perdão. Isso está no artigo 16.
Esse mesmo diploma legal foi alterado em 2016 para assegurar ao pai e à mãe, ou responsáveis, não é, o direito da transmissão das suas crenças. Em um recorte específico, a lei do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, prevê o dever de o Estado oferecer assistência religiosa, segundo a crença dos internos, se assim eles o desejarem, né, claro. Aliás, a não discriminação, inclusive, né, em razão da orientação religiosa, é um princípio basilar, né, assim, básico mesmo, da execução das medidas socioeducativas no Brasil. Paralelamente, no que toca a criança ou adolescente em situação de rua ou em acolhimento institucional, encontramos em resoluções e orientações técnicas, por exemplo, do CONANDA, né, que é o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, vários dispositivos que dispõem sobre o respeito à liberdade de crença e à liberdade religiosa. Se considerarmos, por outro lado, o ensino fundamental, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96 prevê o ensino religioso facultativo, assegurado o respeito à diversidade de religiões, vedado, claro, o proselitismo. Aliás, destaca-se aqui que o direito de pais e responsáveis, eles têm o direito de participar da definição das propostas educacionais da escola de seus filhos, não é? Inclusive no que se refere à instrução religiosa. Já no plano internacional, e para mencionar apenas um grande marco normativo, nós encontramos a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, de 1989, ratificada pelo Brasil. O reconhecimento do direito, né, à liberdade de religião é também afirmado nesse diploma legal. Alguns doutrinadores já assentaram o quão conectadas estão a liberdade de crença e de culto da criança e do adolescente e a liberdade de crença e de culto de sua família. Isso se percebe, aliás, da leitura dos dispositivos legais, né, que eu acabei de fazer. Isto é, por um lado, não se pode impedir crenças e cultos às crianças e adolescentes. Não se pode, tampouco, recusar aos pais o direito de orientar seus filhos religiosamente, seja para uma crença específica, seja para nenhuma delas. Esse direito é, inclusive, corolário do dever de cuidado de pais para com filhos. Eis aqui uma correlação ineludível e complexa, a qual eu voltarei logo mais. A despeito das referidas normativas nacional e internacional, vários casos e ocorrências são noticiadas no Brasil acerca de um fenômeno que chama atenção pela riqueza do que ele coloca em relação, como mencionei. Se trata dos pedidos de suspensão ou perda da guarda dos filhos pelos pais e mães, sob pano de fundo de conflito religioso entre esses familiares. Tais casos, que correm em segredo de justiça, são, de regra, noticiados pela mídia em portais digitais ou escritos, ou jornais escritos. Embora pareçam numericamente pouco importantes, tendo em vista outras motivações para pedido de suspensão ou perda de guarda, tais demandas suscitam, do meu ponto de vista, um interesse particular. Passo a descrever sucintamente duas dessas ocorrências havidas nos últimos anos, para, em seguida, fazer uma reflexão sobre elas. Em Campinas, São Paulo, uma mulher de 33 anos foi denunciada pelo crime de lesão corporal, com violência doméstica agravada, após um ritual em que iniciou a filha no candomblé. A denúncia foi feita pelo pai da criança, que passou por um exame realizado pelo Instituto Médico Legal. 3 meses depois do ritual, esse exame apontou lesões corporais de natureza leve. O documento faz referência a 8 pequenas cicatrizes, na região do ombro direito, e uma cicatriz na região do braço, cicatrizes de meio centímetro.
Para o Ministério Público, houve ofensa à integridade física da criança em razão da omissão da mãe em evitar o dano à filha. Édio Silva Júnior, defensor da acusada, indicou que as cicatrizes eram resultado da escarificação, o processo de escarificação realizada durante o ritual, sendo este processo, né, uma escarificação religiosa, não é? Abro aspas para citar esse advogado. Uma microincisão que atinge tão somente a superfície da derme, equiparável à tatuagem, e muito menos invasiva do que a circuncisão praticada por judeus e muçulmanos. Fecho aspas. O juiz encarregado do caso absolveu a mãe, ressaltando a importância em se combater atos de intolerância religiosa, principalmente em relação a algumas religiões, além de salientar que a ida a uma delegacia para denunciar essa mãe e passar por exame médico teriam provocado, provavelmente, mais dano à criança do que a escarificação propriamente dita. Embora a mãe tenha sido absolvida pela justiça, ela segue sem a guarda da filha, passados mais de 7 meses do ocorrido. Em João Pessoa, no estado da Paraíba, uma mãe de santo perdeu a guarda dos filhos de 11 e 15 anos para a irmã. Não é? A guarda ficou com a irmã. A denúncia, tal como descrita, né, pelo Conselho Tutelar na capital paraibana, diz que a mãe teria colocado os garotos em situação de risco constante dentro da própria casa, com a realização de atividades religiosas regadas a bebidas e até altas horas, com a presença de pessoas de conduta duvidosa. Nesse caso dramático, foi imposta à mãe, igualmente, uma medida protetiva para evitar que se aproximasse dos filhos. Segundo a defesa, a mãe perdeu a guarda sem que fosse realizado qualquer laudo que atestasse violência física ou psicológica contra as crianças. Já tendo sido advertida anteriormente pelo Conselho Tutelar, uma das condições para que ficasse com os filhos era o fechamento do terreiro que mantém em sua casa. Em suas palavras, abro as aspas, tenho um terreiro em casa e minha família não aceita. Já fui ameaçada e agredida por conta da religião. É muito doloroso. Meus filhos fizeram aniversário e não pude falar com eles. Foi muito triste. Mas nunca pensei em abandonar a religião, pois tem muita gente que bate a minha porta, que precisa de mim. Fecha as aspas. Casos semelhantes a esses foram igualmente encontrados no Rio, em Olinda e, mais recentemente, em Araçatuba, interior de São Paulo. Alguns dos relatos parecem apontar para problemas muito graves do ponto de vista do direito de defesa, com hipóteses de nulidades flagrantes nos processos, como, por exemplo, a ausência de acesso das mães a advogados ou defensores públicos. Organizações civis criadas para o enfrentamento público desse tipo de denúncia, tais como o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, IDAFRO, apontam igualmente para problemas de outra ordem, para além das nulidades processuais, como o uso, por exemplo, de termos pejorativos e preconceituosos em relação às religiões afro-brasileiras. É nesse sentido que associam tais ocorrências com o que definem como racismo religioso, ou a agressão e ataque físico ou simbólico a praticantes de religião de matriz africana, notadamente o candomblé e a umbanda, e suas casas de culto, incluindo os terreiros. Como eu disse, tais casos ocorrem em segredo de justiça, e o acesso a eles demanda estratégias de contato direto com os órgãos ou com os interessados, uma vez que não podem ser consultados por mera busca, não é, nos portais dos tribunais. No entanto, algumas das características dos casos parecem já poder enviar o observador para considerações que, como hipótese, podem contribuir para investigações posteriores.
A primeira dessas considerações diz respeito aos argumentos dos autores das ações, sejam eles os próprios pais, parentes ou o Ministério Público. Tais argumentos deixam entrever uma dimensão moral presente nas demandas, que colocam à prova, a meu ver, por um lado, o direito à liberdade religiosa e, por outro lado, e por extensão, a noção de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, assim, e não mais objetos de direito, não é? Segundo o Marco Constitucional de 88. Quanto à questão dos sujeitos de direitos, é importante assinalar que, em sua breve história, a concretização do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfrenta dificuldades de diversas ordens. Dentre as principais, se encontrando a morosa e difícil passagem de um registro patrimonial e tutelar sobre a infância e adolescência a um outro registro, o da responsabilização associada a direitos e deveres. No bojo da transição do que foi chamado doutrina da situação irregular à doutrina da proteção integral, afirma-se um outro entendimento acerca da infância e da juventude, atribuindo-se um valor positivo à criança e ao adolescente, como sujeitos plenos de direito. Ou seja, não mais sujeito apenas de intervenção estatal. A criança e o adolescente são vistos, com a Constituição de 88 e o ECA, como sujeitos de direitos, com direito à voz e à participação, rejeitando-se, assim, um olhar reificante e patrimonializante desses atores sociais. Conforme tal perspectiva, importa, por exemplo, a criança e o adolescente serem ouvidos e levados em consideração em questões que lhes digam respeito. Insere-se aqui, por exemplo, o direito a serem ouvidos e a participar das decisões atinentes à sua liberdade religiosa, como nos casos em questão que eu acabei de mencionar. Por outro lado, quanto à questão da liberdade religiosa, parece-me interessante assinalar que a atuação de atores institucionais, tais como o Ministério Público, a Defensoria Pública, as varas especializadas, a despeito do marco, né, do pluralismo da diversidade religiosa, produzem diferenças. Quer dizer, essas instituições, elas são responsáveis pela produção de diferenças religiosas, não é? Segundo as quais, não é, há o mais religioso e o menos religioso, em referência ao que afirmou, não é, Cláudia Fonseca e também André Cardarello no clássico trabalho dela sobre direitos humanos. Direito dos mais e menos humanos. Aqui eu estou fazendo uma correlação entre o que é mais e menos religioso, segundo uma produção que é feita por atores institucionais. Aqui, no caso, juízes, promotores, defensores, etc. À luz dessas considerações, o argumento que eu pretendo desenvolver na pesquisa que se inicia é exatamente o de saber, nos casos em que se questiona a guarda de mães e pais, em razão de seu pertencimento religioso, quais moralidades atuam e como produzem diferenças, no caso, a diferença religiosa. Meu pressuposto é o de que a Constituição de 88 referendou novos direitos, novos atores e novos procedimentos. Dentre os atores, as crianças e adolescentes passaram a figurar como sujeitos de direitos e não mais como objetos, uma inovação quanto às legislações anteriores. Na interface específica entre liberdade religiosa, assegurada também aqueles novos direitos, aqueles novos sujeitos, crianças e adolescentes, e guarda parental, alguns casos emblemáticos, como os que eu trouxe, não é, hoje, mostram que o marcador da idade se intersecciona com os marcadores da raça, da etnia e da religião, levando a desfechos que colocam em tensão diferentes marcos legais no plano das decisões judiciais. Eu antevejo a hipótese segundo a qual diferentes moralidades se cruzam por detrás das denúncias contra pais e mães adeptos de religião de matriz africana. Não somente
parece poder se encontrar aqui um tipo de discriminação por motivo étnico e racial. Há essa discriminação, mas não há só isso. Ao contrário, parece igualmente presente uma lógica que desconsidera crianças e adolescentes como sujeitos não somente suscetíveis de tutela e proteção especial, como também de direitos e garantias, tal como a garantia da liberdade religiosa, que lhes é prevista no plano nacional e internacional. Noções consagradas juridicamente como o melhor interesse da criança podem, assim, ser vistas como sendo de conteúdo variável e preenchidas por moralidades que estão em disputa na arena pública. A exemplo daquelas que consideram algumas religiões como um risco ao menor, não é? Ao adolescente e à criança. Aliás, a mobilização do melhor interesse da criança para, finalmente, separar mães e filhos já foi analisada em outros contextos de agressão a direitos, ainda que sem envolver a questão religiosa, como, por exemplo, nos trabalhos acerca do que vem sendo chamado mães órfãs, na atuação da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da USP, e da Clínica de Direitos Humanos da UFMG. No que toca à relação à religião, em particular, em tal mobilização, há tanto a desconstrução da criança e adolescente como sujeito de direitos, quanto a produção do religioso, um religioso de segunda categoria, um religioso menos religioso, o que deva ser levado menos em consideração. As palavras pejorativas e preconceituosas endereçadas às religiões afro-brasileiras, bem como a associação delas a rituais satânicos, parecem corroborar essa percepção. A desconsideração da vontade, da posição e da adesão das crianças à crença esposada pelos pais aponta para o mesmo sentido. A questão da suspensão ou perda da guarda por motivos religiosos torna-se ainda mais intrigante ao correlacionar diferentes marcadores sociais da diferença, tais como religião, raça, etnia e idade. É sob esse entrecruzamento de relações que pretendo sondar sobre as práticas institucionais e discursivas de produção de diferenças a partir do pluralismo afirmado pela Constituição Federal, sobretudo a partir da análise das respostas oficiais ao reconhecimento do pluralismo de novos atores, no caso, crianças e adolescentes, e do pluralismo religioso, em que religiões afro-brasileiras ainda penam a se afirmar, não é? A despeito da igualdade radical pretendida pela Constituição de 88. Enfim, eu trouxe aqui algumas reflexões sobre um projeto de pesquisa, não é, que já existe e a pesquisa ela começa agora a ser executada, não é? Imagino poder chegar em breve em alguns resultados, não é, para tentar checar essa hipótese. Ou seja, em que medida instituições de Estado contribuem, não é, ao mesmo tempo para a produção de diferenças religiosas que hierarquizam, não é, e subclassificam as religiões afro como verdadeiras religiões, não é, que mereçam respeito e consideração, e, por outro lado, desqualificam também crianças e adolescentes como sujeitos de direito, assim como previu a própria Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma pesquisa, então, ainda incipiente, em curso, mas acredito que toca essa questão absolutamente necessária, né? Por um lado, da liberdade religiosa como um direito, né, de crianças e adolescentes como sujeitos de direito inteiros, e não pela metade, não é? E da liberdade religiosa e da diversidade religiosa, sobretudo das religiões, não é, afro-brasileiras, como o direito de existir, tal como elas são, né? Como religiões, como quaisquer outras. Enfim, espero ter podido contribuir com o debate. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, ao convite do professor Marcio, da equipe, e do diálogo com a professora e colega Helen. Boa tarde. Eu encerro aqui minha participação. Muito agradecido pela sua participação, muito clara, objetiva e muito instigante
os termos que você trouxe sobre o incremento que as instituições jurisprudenciais, de quem se esperava a solução dos conflitos envolvendo desigualdades, que podem incrementar, inclusive, essas desigualdades, né? E o intercruzamento dos fatores sociais que acabam imprimindo desigualdades, né? E que envolvem também o campo religioso, é muito, muito interessante, muito interessante. Agradecemos muito a sua participação, todos esses elementos que você nos trouxe, enfim, e como você já disse lá no início, complementam bastante a fala da professora Helen, naquilo que ela trouxe da experiência inglesa. Então, muito obrigado pela sua participação e pela sua exposição tão clara e tão lúcida. Helen, la exposición de la profesora Camila estuve muy complementaria a la tuya. Entonces, me parece que, embora con especificidades, particularidades de nuestra cultura del Brasil, por ejemplo, las discriminaciones étnico-raciales que hay acá, también de la pobreza, que es diferente un poco de la Inglaterra, pero más hay muchas cosas que involucran el problema religioso, que no es exclusivo, pero son intersecciones muy importantes. La habla de Camila ha demostrado estos puntos. Muchas gracias. Ahora nos abriremos al debate, a la discussão. Nós abrimos agora o debate, a discussão, se houver alguma observação. Nós queremos agradecer muitíssimo o Pedro, que se esforçou para fazer uma tradução simultânea, tanto do inglês para o português, lá no link público no YouTube, como aqui também no nosso chat interno. Aqui nós temos já uma pergunta. O que fazer quando a religião dos pais interfere na saúde das crianças, como no caso, quando não permitem a transfusão de sangue? Bom, esse é um tema muito recorrente na jurisprudência internacional. Se me permitem uma interferência, né? Eu fiz alguma pesquisa em Estrasburgo, quase todos os países nós temos essa discussão que está ainda nesse momento numa discussão que saiu nos jornais hoje, que um tribunal ele praticamente impôs a transfusão de sangue no caso de adultos, mas mais complicado, ainda mais delicado, quando se envolvem crianças, porque não necessariamente as crianças vão adotar a postura religiosa dos pais no futuro. Mas, por outro lado, os diplomas internacionais protegem, permitem que os pais, os tutores, os educadores, eles transmitam sua fé, desde que respeitado. Então, vamos passar aqui para... Eu peço ao Pedro que traduza a pergunta em inglês para ela, enquanto a Camila já pode ir respondendo dentro da... Márcio, eu acho que você apresentou a questão de uma maneira muito objetiva, né? O tema é muito recorrente e penso que, em relação, né, a crianças e adolescentes, no Brasil, essa questão é clara, né? Porque há aí uma sobreposição de interesse, mas, de fato, né, a tendência, né, dos tribunais é identificar a obrigação, né, para além, né, da liberdade religiosa, de haver a transfusão. Né? Nesse mesmo sentido, houve um julgamento em relação a, por exemplo, vacinas, né? Quer dizer, pais têm que vacinar crianças e adolescentes, eles não podem alegar, por exemplo, uma convicção moral, filosófica ou religiosa para não vacinar, como é o caso de alguns setores no veganismo, né? Não, eles têm que vacinar, se eles não quiserem se vacinar como adultos, tudo bem,
mas não é sob, né, a alegação de liberdade religiosa ou filosófica ou qualquer outra, que eles deixam, ou que eles possam deixar de vacinar, por exemplo, crianças e adolescentes. Então, temos algo que vai se consolidando, né, nesse sentido, com o aval, inclusive, do STF. Só gostaria de complementar isso, mas achei que você já foi ao ponto. Obrigada. Pedro, você pode... Professor Helen, we have this question on chat, what to do when parents' religion interferes with the children's health, as in the specific case when blood transfusions are not allowed? Yeah, I mean, it's relatively straightforward in England. Essentially, parental responsibility is exercised for the benefit of the child. If there is objective evidence, as in the case of a blood transfusion, it couldn't be clearer, that it is not being exercised for the benefit of the child, then the state has both a right and duty to intervene, and the treatment will be authorized. It's more complicated where the child is expressing their own wish. In theory, if the child has the mental capacity to refuse treatment, then that should theoretically be respected. But there has never been a case when the courts have found that the child does in fact have capacity. And this is, I think, less of a conflict than is sometimes imagined, because the child will never be acting autonomously. They will be acting on the information that they have, on the worldview that they've been given, and their individual capacity will always be inchoate by virtue of being a child, and there will always be an imbalance of power because they're dependent on their parents for food, for shelter, for emotional support. And if you think of that imbalance of power, an adult would not be making a free choice in that circumstance, so a child is unlikely to be either. So that's the position that English law takes. Pedro, você quer traduzir? Eu traduzi no chat, professor Jorge. Ah, tá bom, ótimo, perfeito. Mais alguma questão? Deixa eu ver se tem mais alguma questão no chat. Adriele, mais alguma questão? A Adriele está nos ajudando lá. Até agora nenhuma, professor. Nenhuma. Bom, eu não sei se Camila quer se dirigir a Helen ou vice-versa, alguma questão, alguma consideração sobre as falas. Helen, se queres falar alguma coisa, alguma consideração sobre que a Camila desenvolveu, se queres, não sei. Yes, I mean, I have a question for Camila, if that's possible. My apologies if I didn't understand everything perfectly. But one context that you mentioned where there is complexity are when you're dealing with children of African heritage in particular. And a problem that I've looked into quite a bit in England and Wales has involved exorcism and witchcraft beliefs with children, and abuse of children related very specifically to those beliefs. Has that been an issue, a problem in Brazil for the authorities? Eu vou responder em inglês, em português, Pedro, e peço que você traduza para ela, tá bom? Por favor. Helen, muito obrigada pela pergunta. Então, no Brasil, nós, eu imagino que você saiba disso, né? Com, por exemplo, a crise migratória, nós temos recebido algumas comunidades, né? Que vêm, por exemplo, né? Algumas comunidades muçulmanas e se instalam por aqui. Normalmente, esse tipo de questão, por exemplo, a excisão, não é? Ou esse tipo de elemento, né, em que é válido nesse tipo de religião, no Brasil, a gente não tem praticamente notícia disso, ou pelo menos assim, até hoje eu não tenho notícia disso, porque ainda continua sendo uma religião de pouca expressão aqui,
né? Isso acontece em alguma parte, né, no que chamamos lato sensu de Islã, e aqui temos, vamos dizer assim, não que eu saiba, né, não temos esse tipo de ocorrência. Quando a gente pensa, né, no que é chamado por alguns de maus tratos, né, na relação entre crianças e adolescentes, né, que estão não somente, por exemplo, negras ou pardas, né, mas as que professam junto com pais, né, religiões afro-brasileiras, falamos de algo que, na minha opinião, está muito longe, mas muito longe mesmo de algo como a excisão, né, clitoridiana ou ablações desse tipo, entende? Estamos falando de algo mais pontual, não é? Que não inviabiliza ou compromete a vida sexual da criança que vai ser uma adulta depois. Enfim, então, acho que não estão no mesmo lugar, né? Não é possível comparar. Então, é claro que, como eu tentei demonstrar, essas escarificações, não é? Essas marcas que o ritual de iniciação ao candomblé, por exemplo, pode deixar no corpo, elas são vistas por alguns como violência, mesmo que leve, uma lesão ou violência leve, ou maus tratos, não é? E a discussão está justamente em torno disso. Em que medida, por exemplo, uma criança, não é, que nasce numa família, não é, judaica, entende? E passa por uma incisão, ela também não sofre, não é? Algo que, inclusive, pode ser considerado muito mais grave. Ou numa família também muçulmana, não é? Em que há, por exemplo, a circuncisão. Não é? Em que medida essas interações, não é? Por motivo religioso, elas não são consideradas, elas não devem ser consideradas muito mais graves, e, no entanto, elas são, no mínimo, toleradas, quando não largamente admitidas e repercutidas, né, socialmente. Então, isso nos leva a crer, de alguma maneira, que o que existe, ao final, talvez seja algo que esteja mascarado, né, com uma moral racista aí, né? A questão ela é racializada, né? Você diz que aquilo, né, aquele tipo, então, de corte, né? O corte significa, a partir daqui, aquela pessoa está protegida, né? No âmbito daquela religião, o corte significa isso, né? A pessoa está protegida a partir daqui, né? Por um determinado orixá, etc. Uma entidade, enfim. Então, em que medida, não é, aquele corte, não é considerado maltrato, agressão, apenas porque há por trás, não é, uma questão que é racialmente demarcada, não é, como um preconceito, né, racial e religioso, e isso estaria imbricado. Acho que, eu não sei se te respondo exatamente, mas assim, talvez se o Marcio souber disso e quiser complementar, mas no Brasil não conhecemos, ou esse tipo de problema não tem um vulto no Brasil, como é, por exemplo, na França, no Reino Unido, etc. Né? Não falamos aqui, por exemplo, de excisões, de ablações, etc. Não é? O problema para nós ele está num outro lugar. Ele é mais, talvez, assim, racialmente demarcado, não é? Do que, no caso, dessas questões envolvendo, por exemplo, comunidades, né, e religiões islâmicas. De toda maneira, muito obrigada pela pergunta. Pedro, eu vou fazer observações ali, não sei se você quer completar. Sim. Para Helen, por favor. Professor Camila said that in Brazil, with some recent migration, we have some new matters with Muslim communities, and until now, this type of element of conflicts, we do not have any records of this kind of conflicts, as Professor Camila is aware. In terms of mistreatment with Afro-descendant religion, we do not have anything that can compromise the life and development of the children. Some people ask in which extent some religious acts can be seen as aggression here in Brazil. For example, circumcisions in the Jewish community. So this leads us to believe that mainly these discussions, these debates that happen here, they have some sort of
racist and religious discrimination component in the practice of Afro-descendant religious beliefs? Ok. Camila, você... Bom, eu não tenho o que completar da sua resposta, acho que foi bem... Não sei se satisfez a Helen, a sua... Ok? Satisfied? That was an excellent, really thorough answer. Thank you so much. Thank you. Camila, então eu não tenho o que completar, eu penso que é esse ponto de vista mesmo. Nós não temos notícia de mutilações, de base eminentemente religiosa, mas temos essas dissimulações que podem envolver também as questões religiosas, o preconceito contra as religiões afro-brasileiras. Isso pode acontecer como você destacou, eu entendo da mesma forma. E Camila, você quer destinar alguma pergunta para a professora Helen, algum comentário, alguma consideração? Sim. A sua fala, Helen, me trouxe à mente um debate que está muito candente, né? Está muito forte no Brasil nos últimos anos, sobre o papel da escola, não é? Na educação dos filhos. Quem traz esse debate é, sobretudo, alguns grupos conservadores. E muitos, eles se auto-intitulam conservadores e, na maior parte, religiosos. Existe um movimento aqui, por exemplo, chamado Movimento do Escola Sem Partido. Escola Sem Partido reclama, reivindica justamente isso. A escola, quer dizer, os professores, não podem levar para dentro da sala de aula, não é, discussões sobre gênero, sexualidade, aborto, etc. Por quê? Porque isso entra numa esfera protegida dos pais. Os pais é que têm que falar disso. Não é? A escola não pode falar de política, não pode falar de religião, também de religião também não necessariamente, mas de sexualidade, gênero, etc. Então, vejo que o que você traz parece fazer parte de um movimento mais global, não é? De reivindicação de um setor conservador, não é? Que vê na escola um lugar estratégico, não é? De passar valores. Então, quer dizer, passar valores, não podemos passar qualquer valor. Então, não me falem, por exemplo, de identidade de gênero ou de orientação sexual. Isso aqui falamos nós em casa, certo? E essa discussão a gente pode também acompanhar nos Estados Unidos, não é? Isso é muito forte lá, não é? Como a escola tem sido reivindicada por famílias conservadoras como um lugar protegido. A escola não pode ultrapassar aquilo que ela tem que fazer, que é a instrução, não é? A instrução em matemática, a instrução em línguas, etc., dos filhos, mas nada além disso, não é? Eu vejo aí um movimento internacional tentando proteger e reivindicar uma certa noção de família, né? E de valores tradicionais e morais muito conservadores, não é? Associando, vamos dizer assim, todo grupo que venha, que fale contra isso, é quem está ameaçando, né, uma certa noção de família, não é? Então, eu gostaria de colocar essa colocação e te perguntar, você percebe, não é, essa questão numa dimensão para além do Reino Unido, não é? Para além do Reino Unido, mas algo que tem sido observado como um movimento talvez internacional, né? De uma certa frente conservadora, uma cruzada, né? Uma nova cruzada conservadora, né? E a escola vira um alvo preferencial, né? Dessa cruzada, porque ela é estratégica. Bom, é só isso. Pedro, desculpa se eu te compliquei. Professor Helen, Professor Camila made a question to you if you see this kind of movement. Professor, I think you're muted. Yes, sorry, I was just nodding. I was just listening to you. But yes, I think I understand the question. I mean, in short, yes, not with a label in the same way, but
there is a movement from conservative groups, particularly, wanting to filter, to censor what material is in schools. And it's very problematic because where do you stop? It isn't just a case of classes in politics or religion. There are questions in English literature. Well, what books are you allowed to read? What kind of questions? There are questions in science and biology. If children raise questions in a science class, what can the teacher say? And in reality, it's not possible, I think, to have education divorced from ethical values, because in the whole curriculum, there are going to be debates and values, and it's impossible to be completely neutral. But I think it makes a convenient political slogan. It sounds good, and it sounds easy to say we shouldn't have this in schools. But the reality is that isn't a practical way forward. And also the ideology in England and Wales has always been that parents cannot completely control access to information to their child, that their child has an independent right to information. And that school of thought is still very strong, very powerful, and pushes back against that conservative, parents should decide, and these things should only be discussions in the home, not discussion in school. I don't know if that answers some of the question. Thank you, Helen. O professor Marcio está mutado. Você conseguiu fazer a tradução, Pedro? Sim, está nos dois chats. Ok. Nós temos uma última pergunta, a last answer, que eu vou colocar no chat sobre exorcismo e os aspectos legais de uma aluna, Adriele. Ela faz essa pergunta. Que na sua fala você falou sobre... Se você pode desenvolver um pouco mais isso, por favor. Obrigado. Yes. I mean, we have had in England a number of very sad cases, and in the worst cases, children have been killed as a result of parents trying to drive a demon or an evil spirit out of the child. And obviously and clearly it is illegal. There is no question that obviously child abuse is child abuse regardless of the motive. But there has been suggestion that therefore it should be a criminal offence to attempt any form of exorcism on a child. And this is problematic because how can you define exorcism? In Anglican and Roman Catholic baptism, for instance, the priest takes the baby, and there are some traditional words in the service that relate back to the medieval beliefs about exorcism. Nobody notices it. We have the little baby in our hands. It's a tiny, tiny part of the service. It's obviously harmless. But the problem is, technically, that is exorcism. And if you want to draft a law that bans exorcism, how can you do it in a way that is not discriminatory? So the conclusion has been that banning exorcism in the sense of any sort of prayer against an evil spirit is not going to be viable. And the better response
is to be more vigilant to spot signs of abuse and to recognize abuse when it is happening. Because in some of the cases, one child in particular, Victoria Klimbier, her teachers at school and others had noticed that there were problems, and they were afraid that they would be accused of being racist, of inappropriately interfering. And since then, the government has tried to issue clearer guidance and explain the culture does not matter. If the treatment is abusive, you should deal with this, and that it should not be left until there is really serious harm. And to understand the reality of beliefs. So probably better education for teachers and social workers to detect abuse is more effective than to try to change the law to ban exorcism, I would suggest. Ok. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Thank you, Helen. Nós agora vamos encerrar as questões e também o nosso evento, agradecendo muito as conferencistas, esses olhares que ao longo dessa semana, esses olhares femininos, que ao longo dessa semana nos ilustraram tanto. Pedro, por favor, traduza, possível, em voz alta. Professor Marcio is thanking all of us for the last days on the conference, the speech of Professor Helen, Camila. And others conferences. And other conferences for the last 3 days. For the female regards, for us it's very, very important. Para nós é muito importante esse olhar feminino que perpassou o evento nesta semana. Então, estamos muito satisfeitos com a participação. É claro que durante o evento a participação é pequena por conta dos horários, mas depois o pico, nós temos tido mais de 400 visualizações dos primeiros dias. Ainda não temos a estatística de ontem e de hoje. Portanto, esse evento ele fica no YouTube e ele tende a ter muitas visualizações. Quer traduzir? Isso aí você pode sintetizar, Pedro. The professor said that through the we are reaching some good numbers about the viewership on especially, and they will increase through the days when the videos and the conference that will be available on YouTube. Well, thank you again so much for this opportunity. It has been such a joy to meet you all and to learn, particularly from Professor Camila, but from all of you. It has been fantastic, and I feel that I have learned a lot about Brazil, particularly, and the context there. So thank you so much. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Esses momentos são muito ricos, né, para trocar, para aprender, para estar aberto, né, à experiência dos colegas, no caso aqui na experiência de Helen. Também adorei te ouvir. Muito obrigada, Helen. Obrigada, Márcio. Obrigada, Pedro. E também Rodolfo, que esteve com a gente mais cedo. E ao público. Quer falar, traduzir essa palavra, Pedro? Oh, Professor Camila just said thank you to Professor Helen Hall, to everyone who's watching, to me, to Professor Marcio, and to Rodolfo, who was helping us out a few moments ago. Yes, I should have stressed that as well, because the work in organizing and running these kind of excellent events is enormous, and the world is so much richer for having them. So thank you to all of the effort that you've put in, and I'm sure that colleagues of yours that I've not even met have put in to make this happen. So thank you. Agora, se me permite, a professora Helen, ela elogiou a organização e toda a estrutura, e eu quero aproveitar para agradecer também todas as pessoas que nos ajudaram, desde os alunos que nos
subsidiaram com a tradução, as pessoas que estiveram no apoio, o pessoal da informática aqui na Faculdade de Direito, que tem projetar a nossa faculdade no exterior em tantos eventos e tem trabalhado com muito afinco, e procuraremos nos próximos eventos aprimorar ainda a técnica da tradução automática, né? Porque é um desafio para nós também. Mas muito obrigado, muitíssimo agradecido. Thank you very much, Helen, Camila, e all people here. Thank you. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa tarde.